Posso? Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde os vossos corações nessa noite. Hoje nós estamos na live da UMADAB, União Masculina da Assembleia de Deus, do ano bom, e o nosso coração transborda de alegria de poder mais uma vez compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Nós pedimos perdão aos irmãos pelo nosso pequeno atraso, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas graças a Deus tudo já está resolvido. Mando um abraço a todos os irmãos, em especial aos homens da nossa igreja, ao nosso pastor Felipe, pastor presidente, Felipe Beni. Nós agradecemos pela oportunidade e confiança de auxiliarmos na obra do nosso mestre. Essa noite eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 51, o verso de número 11. Esse salmo é bastante conhecido nosso, mas acredito que Deus tem algo novo a falar aos nossos corações essa noite. O salmo diz o seguinte, Salmo 51, de número 51, verso de número 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós vamos orar neste momento, clamando a Deus por sua misericórdia e pedindo a Deus a sua graça para que compreendamos tudo aquilo que Deus tem a nos falar esta noite. Querido Deus, bendito Pai, estamos diante da sua palavra e vamos nesse momento, Senhor, meditar sobre ela. O que pedimos é que o teu Espírito, Senhor, denominado por Cristo como Espírito da verdade, nos conduza em toda a verdade. E que assim, ó Deus, sejamos por ti abençoados, sejamos por ti edificados, sejamos por ti consolados, confrontados, Pai, para a glória do seu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Este Salmo 51, irmãos, tem autoria de Davi, e Davi é apresentado nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus, e como aquele jovenzinho, ruivo e de gentil aspecto, que é ungido na presença de seus irmãos e pai, que não puderam assentar-se à mesa da refeição até que ele houvesse se juntado a eles. Esse Davi, usado por Deus, venceu ursos, leões, quando pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé. Venceu o gigante Golias quando este afrontava o exército acuado de Israel da batalha contra os filisteus no Vale do Carvalho. Esse Davi também foi quem tocou, inspirado por Deus, sua harpa, e o espírito mau que atormentava Saul se retirou. Davi cresceu, amadureceu, tornou-se rei, e um rei vitorioso e muito influente na região da Palestina antiga, a ponto de subjugar todos os seus inimigos, adquirindo respeitável nome e consolidando o seu reinado. Porém, num dia de desocupação, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque a desocupação sempre promoverá a ruína do desocupado. Agostinho, um dos pais da igreja, afirma: o ocioso caminha devagar, por isso todos os vícios o alcançam. Provérbios 28:19 afirma: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos, os desocupados, se encherá de pobreza. Num dia de desocupação e ociosidade, lá estava Davi ocioso, passeando, distraído no terraço do seu palácio, enquanto o seu exército estava travando batalhas contra os filhos de Amon. Como povo de Deus, nós não temos o direito
a ociosidade e a distração. Hebreus, no capítulo 12, afirma, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, afirma: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de todo embaraço e de todo pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A desocupação, a ociosidade, a distração despertaram Davi para aquilo que não era lícito e o fez cometer um pecado que gerou consequências terríveis até o final de sua vida. Tiago afirma na sua carta, no capítulo 1 e nos versículos 14 e 15, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado de Davi, gerado em um momento de ociosidade, provocou a morte de um inocente. Não nos enganemos. O pecado sempre vai gerar uma vítima. Paulo, em 1 Coríntios 15, 16, afirma: o aguilhão do pecado é a morte. Muito de nossas transgressões e pecados são cometidos em momentos de desocupação e ociosidade, ou seja, a falta do que fazer sempre resultará na oportunidade de fazermos aquilo que não deveríamos, aquilo que não presta, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não promove a glória de Deus. Quando lemos o segundo livro de Samuel, no capítulo 11, e nos versículos de 1 a 4, somos informados de que, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, o rei, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear, distraído pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Esse texto me chama a atenção porque o escritor sagrado afirma que, na época em que os reis deveriam sair à guerra, Davi decidiu ficar ocioso e desocupado em casa. O texto afirma que Davi mandou o seu exército junto de seu comandante à guerra, mas ele permaneceu em Jerusalém. E aí eu penso que todo valente guerreiro, desapercebido, desatento, distraído, se torna presa fácil do inimigo. Todas as vezes que um valente guerreiro se afasta da guerra e se acomoda na distância da guerra de maneira desapercebida, de maneira desatenta e distraída, ele se torna presa fácil para o inimigo. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 8, recomenda: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quero chamar a sua atenção, você que nos acompanha essa noite, porque talvez você esteja nessa condição de pecado, cometido em um momento de distração e ainda sem uma solução. Deus é riquíssimo em misericórdia e poderoso para nos abençoar e perdoar-nos de todos os nossos pecados. Na primeira carta que João escreve, no capítulo 1 e no versículo 9, o apóstolo afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus em Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. As Escrituras afirmam que Davi se esforçou para encobrir o seu pecado. Ainda no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, somos informados que Davi
depois de saber da gravidez de Batseba, manda trazer seu marido Urias da guerra e o faz beber. O manda de volta para casa, faz todo o possível para que Urias se deite com a sua esposa e seu erro, o erro de Davi, permaneça encoberto. Porém, Urias era homem justo. Deus sempre se utilizará de alguém na demonstração de sua justiça e santidade em oposição aos nossos pecados. E o justo Urias responde ao rei: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida de tua alma, ó rei, não farei tal coisa. Imagino o constrangimento do rei depois de ouvir essa resposta. Aquele a quem Davi não se preocupou em desonrar está demonstrando sinceridade e lealdade para com o rei. Considero eu que era o próprio Deus se utilizando de Urias para dar uma lição em Davi. Mas Davi estava determinado em seu pecado, obcecado em atingir seus objetivos, e não se ateve às oportunidades que Deus estava lhe dando para se arrepender. Então, como num ato final e desesperado, Davi exige de seu comandante na guerra a morte de seu valente e fiel soldado. Porém Deus, o Deus santíssimo e justíssimo, não deixaria essa terrível transgressão passar em branco sem o devido juízo. Paulo, em Gálatas 6, no versículo 7, afirma: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A situação então torna-se dramática, pois se passam aproximadamente um ano desde que Davi pecou e parece estar tudo bem. E aqui eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, porque esse é o problema de muita gente: achar que vai tudo bem, quando na realidade tudo está profunda e terrivelmente mal. Davi pensou estar tudo bem, mas Deus, que é justo, não se esquece. Deus não desconsidera o nosso pecado. Não é possível viver bem com pecados não confessados. E o próprio Davi, no Salmo de número 32, nos versos 3 e 4, afirmou: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Eu não sei se você notou a proposta dessa noite, mas estamos aqui segundo a orientação de Deus, e a temática dessa noite é pecados não confessados que podem promover o afastamento de Deus, o afastamento do seu espírito da nossa vida. E aqui o próprio Davi está afirmando: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E talvez essa noite você esteja nesta situação de pecados não confessados e por isso está sofrendo, a sua alma está gemendo, porque conforme diz o próprio Davi, de dia e de noite a mão do Senhor pesa sobre a sua vida, e a sua força, na tentativa de encobrir aquilo que não deveria ser encoberto, está se esgotando como em tempo de seca. Hoje é tempo de confissão, hoje é tempo de arrependimento, hoje é tempo de humilhação e de restauração. A situação de Davi estava cada vez pior, pois o pecado encoberto torna-se um transtorno enorme em nossa vida com Deus. Provérbios 28:13 afirma: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, porque não pode haver, não existe a possibilidade de haver pecados, de haver prosperidade num ambiente de pecados não confessados. Paulo escreve a Timóteo
na primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 24, dizendo: os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois. Davi tentou de todas as formas e por todos os meios encobrir o seu pecado, mas Deus haveria de entrar em cena. Deus haveria de tomar parte nessa questão, a fim de que o seu nome fosse glorificado. E nós temos a notícia de que Deus entra em cena, porque Deus sempre vai entrar em cena. O homem, quando peca no Éden, não fica sem que a ação de Deus venha em graça sobre a sua vida. Deus no Éden entra em cena para recuperar o homem. A humanidade mesma, afundada em pecados, Deus não a abandona à própria sorte, mas Deus entra em cena enviando o seu único filho, o seu unigênito filho, o Deus Filho, para que então a cruz fosse uma realidade e os nossos pecados pudessem ser perdoados, porque Deus sempre vai entrar em cena. E mais uma vez aqui nós temos Deus entrando em cena a fim de que Davi fosse recuperado. Deus entra em cena, e no capítulo 12 do mesmo livro de 2 Samuel nós somos informados de que Deus envia o profeta Natã para denunciar o pecado do rei. Davi reconhece seu erro, Davi se quebranta, Davi confessa o seu pecado, e é nesse ambiente de reconhecimento de pecado, quebrantamento e confissão, que este salmo é composto. E mais uma vez eu preciso interromper a minha fala e o progresso dessa mensagem para chamar a sua atenção. Deus está entrando em cena essa noite. O fato de estarmos aqui, o fato de estarmos trabalhando esse tema, o fato de estarmos expondo esta verdade que se encontra nas Escrituras, é Deus entrando em cena para que você não permaneça prostrado no seu pecado. É Deus entrando em cena para que você tenha a oportunidade de ser recuperado dessa condição de fracasso. É Deus entrando em cena para que você se levante dessa condição. Confesse os seus pecados e por Deus seja restaurado. O Salmo 51 é considerado por estudiosos bíblicos como uma das melhores passagens de toda a Bíblia a respeito de confissão e perdão. Aqui vemos um homem despido de toda arrogância, vaidade e prepotência, não obstante sua grandeza como rei, clamando por misericórdia e consolo. Entre outros tantos pedidos que o salmista faz neste salmo, temos o comovente pedido que é o texto base dessa mensagem. Não me lances fora de sua presença e não retires de mim o seu espírito. Pecados não confessados promovem perturbação, promovem loucura, desespero, afastamento e, por final, promovem a própria morte. Mas na confissão, há perdão, na confissão, há vida. E Deus hoje está abrindo uma porta de oportunidade. Deus hoje está nos trazendo a possibilidade de confessarmos os nossos pecados e das mãos dele recebermos a vida e a vida em abundância. Davi presenciou de maneira bem vívida e pessoal o que a ausência do Senhor provocou na vida de um Saul rejeitado. Por isso, então orou: não me lances fora de sua presença, ou seja, não me rejeites. Saul sem Deus ficou perturbado. Saul sem Deus ficou sujeito à loucura. Saul sem Deus entrou em desespero. E Davi, depois de cair em si, consciente da gravidade de suas ações e do seu pecado, não queria para si essa realidade. Pecados não confessados geram uma série de transtornos psíquicos, emocionais e espirituais. Isaías, inspirado por Deus, denunciando o pecado do povo de Deus, afirma
no seu livro, no capítulo 59, nos versículos 1 e 2, dizendo: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Enquanto não confessarmos os nossos pecados, o rosto de Deus estará encoberto para nós. Enquanto não confessarmos os nossos pecados, os ouvidos de Deus estarão impedidos para nós. No entanto, hoje, como já disse, é tempo de quebrantamento, é tempo de confissão, é tempo de humilhação, é tempo de arrependimento. Confessemos os nossos pecados, para que Deus se torne favorável a nós. A única forma de não sermos lançados fora da presença do Senhor é confessando os nossos pecados. Tiago recomenda-nos na carta que escreve à igreja: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. A cura está na confissão daqueles pecados que estão encobertos. Quem sabe hoje estamos sofrendo com aquelas doenças chamadas psicossomáticas, porque talvez existem alguns pecados não confessados, e no esforço para encobrirmos este pecado, nós estamos externando no nosso físico aquilo que já deveria ter sido exteriorizado através da confissão de pecados. Pedro, pregando aos seus irmãos, afirmou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Para que vivamos tempos de refrigério na presença do Senhor, é necessário que confessemos os nossos pecados. E aqui nós temos um Davi arrependido, um Davi quebrantado, um Davi que reconhece o seu erro, que sente o peso do seu pecado e que agora está clamando ao Senhor por misericórdia, dizendo: Senhor, não me lances fora da sua presença e não retires de mim o seu pecado. Temos hoje um sem número de pessoas que, no percurso da sua vida cristã, pecaram, mas que não tiveram a disposição para confessarem o seu pecado. E hoje estão vivendo uma vida cristã fracassada, uma vida cristã destruída, uma vida cristã como que se talvez fossem lançados fora da presença do Senhor e estivessem agora experimentando a ausência do seu Espírito. Mas é possível que esta situação se reverta. É possível que, novamente, voltemos a sentir a presença do Senhor. Essa realidade de ausência de Deus e do afastamento do seu Espírito, ela é bem ilustrada na figura de Sansão, valente guerreiro, o homem mais forte de Israel, aquele que foi prometido para livrar Israel de seus inimigos. Sansão, por não considerar o voto que deveria ser observado, o voto do nazireado, por não cumprir o mandato de Deus, é subjugado por seus inimigos, é humilhado por seus inimigos. Os seus olhos são furados e ele é exposto para que todo o povo inimigo veja a decadência, veja o fracasso, veja a sua derrota. Mas num dia de despertamento, Sansão se lembra de que no arrependimento e na confissão de pecados há perdão e a possibilidade da presença de Deus retornar sobre a sua vida. E ele ora, ele pede a Deus para que Deus se lembre dele e para que o livre daquela situação. E Deus então permite que Sansão recobre a sua força, os seus cabelos voltam a crescer
E o texto bíblico vai dizer que na sua morte ele teve maior vitória do que durante toda a sua vida. Querido irmão, essa noite, o meu conselho e a minha recomendação para você que talvez está nessa condição de pecados não confessados é que você os confesse. É que você não permaneça nessa condição de transgressão, de afastamento de Deus e de ausência do seu Espírito, mas sim que você aproveite esta oportunidade para clamar ao Senhor, como Davi clamou neste momento de angústia, dizendo: Senhor, não me lance fora da sua presença e não retires de mim o seu Espírito. No momento em que Davi escreve esse salmo, a doutrina do Espírito Santo ainda não é desenvolvida como a temos hoje. Porém, de forma poética, ele afirma a preocupação de manter a presença do Senhor em sua vida, pedindo: não retires de mim o seu Espírito. O que será de nós sem a presença de Deus? A presença de Deus é aquilo que nos sustém. A presença de Deus é aquilo que nos mantém. A presença de Deus é aquilo que permite com que vivamos uma vida dinâmica, operosa, vigorosa, enquanto estamos aqui nesta realidade terrena. Davi ora arrependido, Davi clama consciente do seu erro, mas Davi também ora disposto a não ficar, a não permanecer naquela condição. E ele clama como alguém desesperado: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o seu Espírito. Porque somente a presença do Senhor pode produzir em nós a alegria da salvação. A ausência da alegria da salvação pode significar que precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar para Deus em arrependimento, em confissão, para que a alegria da salvação inunde os nossos corações e tenhamos prazer na presença do Senhor e no serviço da sua obra. Somente a presença do Senhor pode criar em nós um coração puro e renovar em nós um espírito reto. Pureza e retidão somente por atuação do Espírito de Deus na nossa vida. Sem o Espírito de Deus não há a mínima chance de experimentarmos a realidade de um coração puro e de um espírito reto. Somente a presença do Senhor pode suster-nos com um espírito voluntário. E é por isso que Davi clama, é por isso que Davi pede, é por isso que Davi confessa, é por isso que Davi volta-se para Deus em arrependimento. O seu pecado foi denunciado, a sua falha foi exposta, porque Deus entrou em cena. Porque não há pecados que não sejam denunciados, e se ainda não foram, Deus o fará. Não há pecados que fiquem encobertos por toda a vida, e ainda que fiquem encobertos aqui durante essa vida, haverá um dia da prestação de contas, em que todos nós haveremos de nos apresentar ante o tribunal do Senhor de toda a terra. Então, nos arrependamos enquanto é tempo. Nos voltemos em arrependimento ao Senhor enquanto temos esta oportunidade. O sacrifício do Calvário abre para nós essa oportunidade, nos dá essa oportunidade de, através do novo e vivo caminho aberto-nos pelo Verbo encarnado de Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, temos a oportunidade agora, pelo novo e vivo caminho, adentrarmos ao trono da graça e sermos ajudados em tempo oportuno, a fim de que alcancemos graça. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. E para finalizarmos e fecharmos esta mensagem, João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10, ele afirma: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como solução para os nossos pecados.
Querido irmão, ou talvez irmã que esteja nos assistindo nesse momento, não fique prostrado no seu pecado, porque não está tudo acabado, ainda existe uma solução para a sua vida. O Cristo crucificado, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O Cristo ressurreto, Ele é aquele quem promove a nossa justificação. E Ele, por intermédio dessa live, está comunicando a você esta noite que existe solução para a sua vida. Talvez hoje você olhe para a sua realidade e se sinta um fracassado, um desesperançado, porque pecou e não sabe como resolver a questão do seu pecado. A minha recomendação para você: ore conforme orou o salmista Davi. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Confesse o seu pecado esta noite. Entregue a sua vida a Deus, confiando nos méritos de Cristo para a sua salvação. E você viverá um novo tempo na sua vida. Não fique prostrado no seu pecado. Davi poderia, de maneira obstinada, ter se mantido escravo do seu pecado. Mas depois de ouvir a denúncia do seu pecado, ele cai em si, ele se recupera daquela condição e ele desenvolve essa ação no sentido de se voltar para Deus em arrependimento e confissão de pecados. Faça isso esta noite. Faça isso esta noite. Porque Deus, em Cristo Jesus, com certeza, irá lhe aceitar, irá lhe restaurar, trará um novo tempo sobre a sua vida e de maneira rica e abundante irá lhe abençoar. A solução para o seu pecado. Levante-se, confesse, deixe e com certeza o Cristo que morreu na cruz por você está de braços abertos para lhe receber como filho amado. Nós vamos orar neste momento, clamando a Deus por sua graça, por sua misericórdia, colocando diante de Deus os nossos pecados, pedindo a Deus a sua restauração, porque esta será a nossa oração. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Querido Deus, bendito Pai, diante desta palavra somos impulsionados, movidos e incentivados a confessarmos os nossos pecados. Aprendemos, ó Pai, que não há gravidade, Senhor, não há pecado, sejam eles quais forem, que uma vez confessados não possam ser perdoados. Davi errou. Davi, Senhor, ultrapassou o limite da sua santidade, promovendo a morte de um inocente, deitando-se com uma mulher casada, pecando contra ti de maneira terrível e dramática. Mas na confissão ele alcançou perdão, na confissão ele achou graça, na confissão ele recebeu de ti a oportunidade de não ser lançado fora da sua presença e de não vivenciar a realidade da ausência do seu Espírito. E é isso que fazemos aqui esta noite. Clamamos a ti por perdão. Ó Deus, clamamos a ti por restauração. Clamamos a ti por misericórdia, pedindo para que o teu Espírito em graça nos alcance por intermédio dos méritos de Cristo Jesus. E ainda que estejamos caídos, ainda que estejamos desesperançados, ainda que nos sintamos como um fracassado, abandonado na sarjeta, cremos que Cristo Jesus é poderoso para nos levantar, para nos restaurar e promover, Senhor, a nossa reconciliação contigo. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos aqueles pecados não confessados. Ó Deus, dá-nos força para que coloquemos diante de ti todos os nossos pecados. Ó, dá-nos força para que abramos mão de todos os nossos pecados. E assim, Senhor, assim recebamos
ó Pai, a justiça de Cristo e sejamos por Ti então restaurados. Ó Deus, sejamos por Ti levantados, sejamos por Ti fortalecidos, vivificados para a glória do Seu santo nome. Ó Deus, fica conosco, abençoe-nos, oramos a Ti em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que esta palavra de maneira especial possa, de alguma forma, ter alcançado o seu coração. Se necessário for, procure durante essa semana ainda o seu pastor, resolva a sua situação e viva um tempo de cura, de refrigério e da presença do Senhor na sua vida. Um grande abraço e um beijo enorme no seu coração. Deus te abençoe. Senhor.